Antônio Bento. Uma bronca no Antônio Bento, meu filho, né? Peço desculpas, mas faz parte. Sensei Osvaldo já entrou, Marquinho também. Tudo bem, Marquinho? Vou habilitar a entrada do Sensei Osvaldo aqui. Olá, Vlamir, camarada, futuro entrevistado também. Olá, Sensei Osvaldo. Olá, tudo bem? Tudo Me bem? Tá ouve me bem? ouvindo bem? Eu estou Estou te ouvindo ouvindo ótimo. bem. Tudo bem? Sensei, tudo Sim. bem. Em primeiro lugar, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua disponibilidade em aceitar ter esta conversa no dia de hoje. Sou eu que agradeço. É um prazer estar com você. Uma pessoa inteligente, com uma mente produtiva. Muito obrigado, Sensei. Sensei, vou contextualizar a nossa conversa. Sensei Sim. Hachirogawa entrou aqui, ó. Eu vou Um abraço para ele. contextualizar a nossa conversa, até Sim. porque tem algumas pessoas que já entraram, depois eu vou deixar ela gravada no canal do YouTube, e a todos Sim. aqueles que quiserem pesquisar, ter mais contato com as competências do esportismo e com a trajetória do Sensei Oswaldo Simões, vão saber do que a gente está tratando, tá bem? Tudo bem. Tá ótimo. Então, Sensei, contando a história, depois que eu me formei na faculdade, eu fui trabalhar como executivo durante alguns anos, né? E em 2006, eu trabalhava na época na Coca-Cola, eu fui convidado para fazer uma palestra na ESPM. Como eu trabalhava numa empresa e muitos sabiam que eu tinha uma experiência no esporte, especialmente no judô, pediram para eu fazer uma palestra na SPM. Logo depois eu fui convidado para fazer uma palestra na GV e nesta palestra na GV estava presente o presidente de uma editora, o Henrique. E o Henrique falou, por que você não transforma isso num livro para ampliar o impacto dessa experiência para as pessoas? Eu gostei da ideia, mas não quis fazer algo na minha opinião apenas, sabe, Sensei? Então Sim. eu convidei o meu amigo, atleta, amigo do senhor também, Wagner Castropil, Sim. foi campeão mundial militar, foi atleta olímpico, assim como o Sensei Osvaldo também foi, para assim ser meu coautor nesta empreitada. Ele topou na hora, né? O Castropil é um pesquisador, uma pessoa assim que aprecia muito ampliar o conhecimento. E nós começamos a entrevistar e conversamos com 125 empresários executivos que haviam tido uma experiência no esporte e que depois haviam partido para abrir os seus negócios ou para trabalhar em empresas. A partir destas 125 entrevistas, nós chegamos nas 5 competências que compõem a teoria que nós chamamos a teoria do esportismo: atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Depois que nós concluímos esta pesquisa, nós publicamos o livro, que teve na época o prefácio do Abílio Diniz, e fizemos palestras e treinamentos por todo o Brasil. Em 2016, eu, assim, sempre fui próximo do Dr. Castropil, primeiro como amigo, como colega de competições universitárias, nós representamos São Paulo juntos nos Jogos Universitários Paulistas em 1990. Depois como paciente, ele me operou 12 vezes de joelho, sensei, aqueles percalços que o judô acaba oferecendo para todo mundo, né? E Sacrifício do treinamento. o sacrifício, né, que não tem jeito. E em 2016 nós resolvemos lançar um novo livro sobre o esportismo, que nós chamamos de Jornadas Heróicas. Em vez de fazer uma pesquisa quantitativa, o senhor é mestre, sabe bem essa terminologia, né? A gente resolveu fazer mais uma metodologia de estudo de caso. Então nós entrevistamos 6 pessoas, cada uma para falar de uma competência e uma para falar de todas. Para falar de atitude, a gente entrevistou a Marília Roca, presidente da Rinodê, que O também seu, o faz. seu som, de vez em quando, está picotando. O seu som. Ah, desculpa, Sensei, me avisa, por Acho que favor. tem que mexer um pouquinho aí no plug do.
Não, no encaixe do telefone, encaixar bem. Aqui? Melhorou, Não, Sensei? no telefone, encaixar no telefone direitinho. Ixi, O vou tentar plug que aqui, ó. encaixa no telefone. É agora. Empurrar ele para dentro, empurrar ele para dentro. Fui bastante. Melhorou, Sensei? Isso, tá ótimo. Agora tá bom. Obrigado. Então, nós entrevistamos a Marília Roca. Ela, ela trabalha com equitação para falar sobre atitude. Sobre a visão, nós entrevistamos José Salib, tenista, fundador da HSM. Para falar sobre estratégia, também faz equitação o presidente da Avon, José Vicente Marino. Para falar sobre execução, o José Carlos Brunoro, o senhor conhece bem também, né? Técnico de vôlei, vice-campeão olímpico. Para falar sobre trabalho em equipe, um judoca, Flávio Canto, medalhista olímpico e presidente do Instituto Reação. E para falar sobre as 5 competências, entrevistamos o Jorge Paulo Lemann, que foi o atual presidente da Bembev, de várias empresas aí, né? E estamos numa fase de concluir este livro agora para lançar até o final do ano. Pois muito bem, Sensei. Nesse momento, eu trabalho com a Patrícia Dalpra, carioca também, né? Ela, inclusive, foi a escritora deste livro, DNA Brasil, que está aqui do meu lado, né? Ela fez um trabalho muito legal com a minha esposa sobre organizar assim, os seus trabalhos, os seus projetos no primeiro semestre, e eu comecei a trabalhar com ela. E a Patrícia falou, Rodrigo, em vez de você esperar lançar o livro para fazer um trabalho, vamos organizar tudo isso, mas também, por que a gente não pega ícones da gestão e ícones do esporte, para ter conversas alternadas sobre uma das competências? E foi daí que surgiu essa série de conversas, essa série de lives, Jornadas Heróicas. A gente já conversou com o Giovanni Gávea, atleta bicampeão olímpico, Zequinha Barbosa, atleta olímpico, e agora estamos conversando com o Sensei Oswaldo Simões, uma lenda do judô, né? Fico muito feliz porque faço judô, né? Não podia ser diferente. Mas também entrevistamos Manuel Machado, que foi presidente de várias empresas, entrevistamos Antônio Américo, que é presidente de uma empresa também, e semana que vem vamos entrevistar outros 3 presidentes de empresa. E é sempre assim, é um ícone do esporte ou um ícone da gestão que vai falar sobre uma das competências. Então hoje, camaradas, nós estamos aqui para falar com o Sensei Oswaldo Simões. Sensei Oswaldo, bom, ele é uma pessoa incrível, de um afeto, de uma gentileza fora do comum, mas não é só isso. Sensei Oswaldo é campeão mundial, foi campeão mundial universitário. Sensei Oswaldo foi atleta olímpico, foi um dos pioneiros que colocou o primeiro tijolo para transformar o judô na potência que ele é hoje. Depois disso, ele seguiu uma carreira vitoriosa como pesquisador, como professor, que ele vai contar. Tem a sua academia no Rio de Janeiro. Ele retornou triunfalmente aos tatames, né, em 2016. Fiquei muito feliz porque eu estava nessa competição, estava com o meu professor também, o Sensei Shi, ambos retornaram naquela competição e foi incrível, né? Assistir 2 ícones, 2 heróis que eu tive na infância competindo de volta com aquela garra absurda, assim, né? Que eles tinham 40 anos atrás, talvez, né? Então, Sensei, essa é uma breve apresentação que não faz jus à sua história, à pessoa que você é, mas para quem está nos assistindo aqui e para quem vai nos assistir depois, porque essa conversa vai ficar gravada no canal do YouTube. Conta um pouco quem é o Sensei Oswaldo, da sua história, com as suas palavras, da sua trajetória. Bom, em primeiro lugar, boa noite. Eu quero agradecer a você, Rodrigo Mota, a gentileza do convite para que eu possa participar fazendo parte aqui dessas jornadas heróicas, né, como vocês estão chamando, de um grupo de pessoas que você enumerou e que você, de 2016 para cá, teve um convite para fazer uma palestra, depois um convite para fazer um livro, se associou a uma mente brilhante chamado Wagner Castropil, médico, ortopedista de grande sucesso, nosso companheiro judoca, e vocês produziram esse livro chamado Esportismo, que eu vi que vocês entrevistaram 125 executivos, né? E vocês qualificaram e colocaram numa ordem lógica, as cinco organizaram 5 formas
atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Cada uma delas tem uma especificidade. E isso vocês fizeram um trabalho organizacional de gestão, né? De que as pessoas sejam treinadas para se tornarem melhores gestores, né? Do ponto de vista organizacional. Mas eu queria ir um pouquinho mais profundo e talvez até fazer uma sugestão a vocês. Eu fiz educação física, me formei, fiz 3 pós-graduações, treinamento esportivo, psicomotricidade, iniciei introdução à filosofia, me formei em fisioterapia, montei e dirigi o curso de fisioterapia da Universidade Gama Filho durante 8 anos, portanto fui gestor acadêmico, fiz parte da comissão, né, de professores da Universidade Gama Filho e fui diretor do Instituto de Fisioterapia por 8 anos. Então tive que estudar um pouco para aprender a trabalhar com o outro, aprender a entender um pouquinho sobre educação, né? Sair um pouco daquele aspecto competitivo do ganhar ou do perder, do vencer, e estudar. Então, no mestrado, eu entrei para fazer o meu mestrado pela linha de pesquisa chamada psicofisiologia, para entender por que algumas pessoas eram muito fortes dentro de uma academia, tinham bons resultados dentro do ambiente, né? Ali todo protegido, mas chegavam na competição, não tinham resultados de expressão. Os lábios ficavam amarelos, as pernas tremiam, etc. Então eu fui estudar a fisiologia do corpo, chegamos no sistema límbico, né? É o sistema em que o medo dispara os nossos hormônios, o sistema nervoso dispara o sistema endócrino. E aí faz com que a nossa glândula suprarrenal coloque adrenalina demais na corrente sanguínea, o coração dispara, consome a glicose sanguínea e esse indivíduo começa a ficar com medo. Aí eu fui descobrir que esse processo fisiológico não era só para a competição de alto rendimento, era também para todos os momentos da sua vida em que você faz uma entrevista de emprego, para que você vai pedir a noiva em casamento, todo momento em que você tem que se superar. Aí eu comecei a estudar psicofisiologia e entrei numa discussão acadêmica com o meu orientador de mestrado, Luiz Carlos Cipião Ribeiro. Ele era professor de educação física, fez pós-doutorado em psicologia, mas ele afirmava que nós somos racionais. E eu discordei frontalmente. Eu digo, não, nós não somos racionais, nós somos emocionais. O mundo é todo ele preparado para a parte racional. Você tem hierarquia, você tem satisfação a dar, você tem horário a cumprir. O mundo é ritualizado para você responder racionalmente. Mas o ser humano em si nasce de um ato de amor, de um ato de emoção. Então a gente cresce, e aí eu comecei a pesquisar um pouquinho sobre educação, aí eu vi que as pessoas não gostam daquelas pessoas que falam do ponto de vista racional, do ponto de vista turrão, mandante, né? Assim, a gente vê, por exemplo, o bom dia, né? Como o general Mourão dá, bom dia! Ninguém gosta disso. As pessoas gostam daquelas que sabem ouvir. As pessoas gostam daquelas que estão abertas para o outro. Então, a parte emocional é fundamental na gestão. Saber entender o outro, né? Para que haja o trabalho em equipe. A gente vem em trabalho de equipe desde o útero. Né? A nossa mãe, o nosso pai, vem trabalhando para que a gente se construa enquanto ser humano. Depois, no processo educação, há, na minha opinião, uma troca, porque começa a se cobrar das crianças ainda, na idade tenra, pensamento-ação. E para mim, educação não é pensamento-ação. Educação, para mim, é sentimento, pensamento, ação. Você tem que considerar o sentimento das pessoas que estão sob sua gestão. E aí vem James Hunter. James Hunter, que é autor de O Monge Executivo, e ele diz que a pirâmide se inverteu. Hoje em dia, você não pode ser o diretor, né? E ter um monte de gente subalterna. Você tem que sair da sua condição de diretor e ir buscar o seu cliente. Você tem que saber emocionar, saber falar, saber buscar esse cliente. As grandes empresas hoje em dia, né? A Minas, em Betim, a fábrica da Fiat, ela está procurando fazer algumas pesquisas com os funcionários para ver o que é que essas funcionárias querem do ponto de vista emocional, como um prêmio de fidelidade a muitos anos de gestão, de trabalho para aquela empresa. Então, eles estão patrocinando festa de 15 anos, estão patrocinando viagem,
estão dando possibilidade que esses trabalhadores possam trabalhar nos seus horários de biorritmo, ou seja, não somos iguais, não somos máquina. Uns produzem à noite melhor, outros produzem de manhã, outros produzem à tarde. Então, os gestores que estão sendo gestores de sucesso, eles estão considerando melhor o aspecto emocional. Vamos observar, sim, essas 5 formas que vocês... essas 5 competências, atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe, mas vamos considerar, sobretudo, e aí vai uma sugestão minha, vocês começarem a trabalhar sobre a emoção, o esportismo e a parte emocional. A gente tem que aprender isso. E como o esporte trabalha isso? Porque a gente entra pensando em vitória e às vezes a gente tem derrota. E aí a gente tem que se superar. Nessa minha busca por aperfeiçoamento, dentro da linha de pesquisa de psicofisiologia, eu saí e fui para a linha de pesquisa do imaginário social com a professora Nilda Teves, que foi secretária de Estado aqui no Rio, ela é pós-doutora, e disse: Oswaldo, vamos trabalhar, vamos começar a estudar a mitologia grega, vamos entender o que é o mito. Então a minha tese se tornou o mito do campeão. Ou seja, qual foi o caminho para que eu me tornasse campeão? Como foi que o esporte me moldou, entre aspas, para que eu pudesse ser um campeão e também um gestor acadêmico? E aí eu fiz a linha de pesquisa da professora Eni Putinelli, da PUC de Campinas, fui entrevistar 13 campeões, todos campeões olímpicos, também de outros esportes, do atletismo, Robson Caetano, o Zico, e chegamos em 3 marcas discursivas. As 3 marcas discursivas são suportar o sacrifício, o inferno que é o treinamento, depois superação no momento da competição e administração do poder que o esporte dá para você. Então essas 3 marcas foram falas comuns em todos os 13 entrevistados. Então, para que a gente tenha sucesso, a gente precisa saber suportar o sacrifício do treinamento. E aí buscar superação dentro de nós mesmos para a vitória. E aí vem, por exemplo, o Bernardinho e escreve um livro chamado Transformando o Suor em Ouro. Então o esporte não é aquelas, não são, quem pratica esporte não são aquelas pessoas que esperam que caia do céu. São aquelas pessoas que têm que se vencer diariamente, que têm que se superar diariamente, que tem que suar para conquistar a vitória, né? Como diz o nosso filósofo, né? Mário Sérgio Cortella, que ele disse aos filhos que ele ia contar uma historinha para os filhos. 13, 14 anos, eles falaram: olha, o leite não vem da caixinha, você tem que sentar, colher o leite, você tem que mandar o sistema pasteurizado para chegar na sua mesa, ou seja, você tem que fazer por onde receber esse leite na sua mesa. Então, para que a gente seja um gestor de sucesso, quer seja na vida pessoal, na parte administrativa, temos que buscar esse senso de superação que o esporte nos dá. E como o judô trabalha nisso? Porque o judô trabalha com o outro. Então nos ensina o Hitsurei, o respeito ao dojo, o respeito a quem vai treinar com você, nos dá um senso de hierarquia. A criancinha entra com 5, 6 anos e a gente já coloca ela numa fila, ela vai entender que tem o faixa azul, faixa cinza, faixa branca, cada um tem o seu lugar e você vai ter que fazer superação para você conquistar o seu espaço. Então o esporte nos dá essa dimensão de interação com o outro, respeitando o outro, para que a gente possa buscar juntos a vitória. Sensei, fantástico, assim, você pegou um viés, você ampliou o debate, né? Das 5 competências para análise discursiva, para pedagogia, para educação física, né? Isso é um ponto que eu acho que é uma característica única do senhor, né? Mas que eu acho que é algo que a gente pode almejar, tanto no trabalho quanto no esporte, né? Que é ter essa formação completa e abrangente. Você tem algumas profissões que isso é muito evidente, né? Porque você tem que estar sempre se atualizando, como as profissões relacionadas à saúde. Mas este conhecimento que o sensei retrata, e que é maior, é ampliado ao que ele aprendeu no tatame, ele certamente conseguiu estudando, se pós-graduando e seguindo uma trajetória assim, de ampliar o repertório dele. Queria saber, sensei, dentro desses conceitos que o senhor apresentou e assim, chamando, assim, buscando dialogar com a teoria do esportismo e o trabalho em equipe, um exemplo seu, porque assim, todo mundo conhece de nome o sensei Oswaldo Simões,
quem tem menos de 50 talvez não tenha visto você lutar, né? Ou não tenha ouvido falar. Conta um exemplo, durante a sua trajetória como atleta que foi, primeiro como atleta, depois a gente vai falar como nos outros momentos, onde você trabalhou em equipe, e esse trabalho em equipe permitiu que você tivesse um resultado extraordinário. Esse trabalho em equipe, para mim, foi um trabalho... Assim, no início eu não tive assim, um trabalho em equipe. Por quê? Porque o esporte antigamente, Rodrigo, não era bem visto. Então, meu pai, especificamente, ele queria um filho médico, advogado, engenheiro, numa profissão, não é? O esporte era mal visto. Quem praticava judô, especificamente a luta, era aquele que não queria nada, né? E quem ia para a educação física era aquele que também não estava querendo estudo. Mas eu procurei, desde o início, enxergar o valor que o judô tinha. Então, eu tive, assim, um trabalho em equipe da minha madrinha, dos meus tios que me apoiaram, e que foram me dando força cada vez mais para que eu fosse galgando me superar. E eu comecei a ter bons resultados competitivos. Então eu vi que eu levava jeito para isso. Mas que o caminho era muito difícil, que o meu professor era muito rigoroso. O professor Yoshida era aquele que trabalhava com Shinai. Ele mandava fazer sem o Chikome lá para a 80ª entrada, você baixava o braço, ele vinha com o Shinai e falava, falei para puxar para cima. Então, eu fui assim compelido a buscar o aperfeiçoamento. Depois que eu consegui, em 1972, conhecer o professor Chiozal, e aí o professor Chiozal passava para me buscar na minha casa, para a gente treinar junto, nos prepararmos para ser campeão brasileiro em 72. Então, se o Chiozal disse, olha, tem a parte técnica, mas vai ter que ter a parte física também. Então, vamos treinar. Então, ele passava todo dia para me buscar às 6 da manhã, nós íamos treinar junto. E aí todos os companheiros de equipe do meu judô clube começaram a comprar a ideia de nos auxiliar no treinamento para chegarmos a um bom resultado. Então o judô é aquele esporte individual mais coletivo que eu conheço. Porque para que você tenha resultados individuais, todos vão colaborar, né? Então aí na hora do treinamento, eu não tinha gente do meu peso. Então os dois de 60, um ficava agarrado com o outro para que eu pudesse fazer a entrada de golpe e ganhar uma potência para 100 quilos, né? Para poder lutar com pessoas de 100 ou mais quilos. Então a colaboração começou a acontecer e a solidariedade começou e a fraternidade começou a acontecer entre nós, né? Entre nós, judocas, um buscando apoiar o outro. E na medida em que os resultados vinham vindo, também os familiares passaram a auxiliar. Então, para você formar um campeão, é uma tríade, é um triângulo, né? É o campeão em si, é a família e é o professor. E o ambiente da sua academia. Então, dentro dessa tríade, dentro desse triângulo, nós vamos caminhando. E esse triângulo foi se potencializando na medida em que eu fui campeão, convidado para ir para São Paulo. Cheguei em São Paulo, então comecei a enfrentar treinamentos duros da Federação de Judô, sábado e domingo, 6 horas de treinamento, de 4 às 7 da noite, e depois de 9 a meio-dia. E aí a necessidade de superação começou a vir. Aquela coisa do mestrado que eu te falei. Suportar o sacrifício do treinamento duro para você chegar na hora da competição, que também não vai ser fácil. Você tem que se superar na hora da competição. Superar o quê? Superar o medo. Todos nós que somos humanos temos medo, porque a competição é uma hora desconhecida. Você não sabe o que vai acontecer. Então você tem que superar o medo, a ansiedade, a parte emocional, é fundamental para o bom resultado, né? E aí você começar a se colocar em xeque, se colocar à prova, né? Lembra que eu falei que as pessoas não têm bom resultado porque não conseguem vencer a sua parte emocional e fisiologicamente elas cedem aos seus hormônios, que o medo dispara hormônios na corrente sanguínea que consome a nossa glicose, a nossa energia. Como é que a gente supera isso? Participando cada vez mais de eventos. Participando cada vez mais de competições e procurando se superar a cada uma delas. Aí, quando você começa a ter os resultados, você passa a se tornar dentro do seu rito. O que é o rito? É você levantar, é treinar, esteja doente ou não, vai se preparar para que você consiga se superar. E quando você tem uma quantidade de vitórias, você começa a se tornar um mito. O que é o mito, que vem do grego, do verbo mitium, de narrar? Aí você vai narrar a sua trajetória. Quando você narra a sua trajetória, que tem história a contar, você se torna um mito dentro do esporte. O que era, até pouco tempo, os filhos de Francisco?
2 cantores da música nordestina, da música sertaneja. A partir do momento que eles contaram a história deles, as dificuldades que eles enfrentaram da infância até se tornar ídolos da música popular brasileira, eles se tornaram mitos. Sensei, então, esse ponto que o senhor falou é muito interessante, sabe por quê? Pegando esse ponto do trabalho em equipe, às vezes a gente associa o trabalho em equipe a algo muito operacional, né? A equipe é quem está próximo a você. Mas como o senhor contou, você tinha os seus familiares que num primeiro momento te apoiaram, tinha o seu professor, depois tinha a sua equipe te ajudando a se preparar para a competição, depois você tinha a equipe expandida, a equipe de São Paulo, para te ajudar a dar o próximo passo. Os amigos, né? O professor Ratirogawa, né, que está na live, foi um apoio fundamental. O professor Sadal Moleiro foi meu colega de sala. E aí, essas pessoas sintonizavam na mesma frequência de aperfeiçoamento, de treinamento, de auxílio, de ajuda. Então, as coisas começaram a acontecer nesta proporção. Tem um exemplo, Sensei, até pegando um gancho para a administração, que o senhor estava falando, eu me lembrei. Em 2008, eu trabalhava na Heineken, né? E a gente tinha um desafio, a Heineken na época, o senhor se lembra, 12 anos atrás, vendia muito pouco no Brasil, vendia muito pouco em todos os países da América Latina. E eu trabalhava em vendas na América Latina, né? E o objetivo era a gente ser a cerveja líder, premium, né? Cerveja assim, mais de qualidade, um pouco mais cara, da América Latina. Então o que a gente fez na época? Tinha essa complexidade que o senhor falou da sua história, sabe? A gente tinha que ver como fazer isso. Contratamos uma consultoria, a Integration, que inclusive o presidente da Integration, o Carlos Lima, vai fazer parte de uma conversa. E aí, a gente tinha que montar um plano para cada país. Cada país tinha a sua equipe. Alguns países não era nem a equipe própria da Heineken. No Brasil, quem distribuía era a FEMSA, na Argentina era a CCU, e assim por diante. Então, a gente tinha que montar um plano regional, conversar com as pessoas de cada país para eles concordarem com o plano. E o que a gente chegou? Que a gente tinha que fazer, olha como o senhor vai identificar isso aí, né? Para ser líder, a gente ia construir a marca nos bares que atendiam a população premium. Então a gente mapeou 500 bares premium na América Latina. Com quem que a gente teve que falar? Com os 500 proprietários de bares premium que iam da Argentina até o México. Então foi um trabalho assim, muito complexo, que envolveu o proprietário do bar, que envolveu as empresas em cada país, que envolveu a Heineken, que envolveu a consultoria. E coordenar tudo não foi um negócio que foi do dia para a noite, como o senhor falou, sua trajetória, você começou aí a se destacar em 1972, mas foi campeão universitário em 78, né? Foram anos, 78, né? Isso. Da mesma forma que a Heineken, a gente começou esse trabalho em 2008. Hoje a Heineken é a marca premium líder do Brasil, comprou outras cervejas, é uma super empresa no Brasil, né? Mas demanda tempo, né? Então acho que esse é um outro ponto que o senhor puder dar o seu testemunho aí, do tempo, né? Como que você falou que essa afinação, ninguém nasce afinado com o outro, né? Como se constrói esse entrosamento para ter uma equipe vencedora? Na administração, como vocês fizeram, traçaram uma estratégia, um nicho de mercado. Queremos atuar aqui dentro de um nicho de mercado de pessoas que queiram a cerveja premium, etc. Como é que você faz isso no judô? No judô você tem que ver o seguinte, bom, onde é que tem maior público, maior quantitativo de pessoas com qualidade de técnica e física? São Paulo. Então eu larguei minha casa com 20 anos, fui embora para São Paulo, para que eu pudesse construir a minha carreira. Não tinha na nossa época quem investisse em nós. Né? Então eu tive bons resultados porque fui me dedicar, porque fui estudar, porque fui dar aula, então eu vivia voltado para o meu objetivo. Na verdade, o objetivo começa na mente de cada um. Por exemplo, você e outros amigos colocaram na mente, nós vamos fazer a cerveja ser mais vendida nesse nicho de mercado. E eu tinha isso na minha mente. A gente tem que acreditar neste sonho e buscar formas de chegar nesta meta. A gente tem que traçar um objetivo. E essa meta precisa ser construída com determinação, com superação, buscando parcerias para que você consiga cada vez mais ter melhores resultados e ser visto, para que as pessoas te vejam, assim como a cerveja precisa ser saboreada, precisa ser
estar na mídia, né? O campeão ele precisa estar em evidência, ele precisa estar na mídia, mas ele precisa se trabalhar para ver qual é o ponto fraco que eu tenho. Eu preciso corrigir isso, preciso corrigir aquilo. Com quem é que eu vou me afinar? Quem pode contribuir na minha carreira para que eu possa me aperfeiçoar e melhorar? Então foi nesse caminho que eu fui indo. Então depois do Brasileiro de 72, eu ganhei a eliminatória para ir para o Mundial Sênior de 73, voltei quinto lugar do mundo, sempre com o apoio dos meus senseis, Yoshida e Shozawa, falando com eles por telefone, eles me orientando para onde eu devia treinar, com quem eu devia treinar, professor Ishii, professor Nodeiro, os melhores de São Paulo. Então eu fui recebendo esse suporte de como eu devia ir para que eu pudesse ter bons resultados. E muito suor, amigo, muito treinamento para ir conseguindo me colocar na mídia, disputar eventos, disputar eliminatórias, porque naquela época, cada vez que você ia disputar um campeonato internacional, era uma eliminatória, não tinha esse negócio de ganhar uma eliminatória no início de ano e virar titular. Então, cada competição era uma prova a ser vencida. Depois, no próprio treinamento, como eu voltei quinto lugar do mundo, dentro de São Paulo, eu comecei a receber um pouco mais de atenção do professor Sekine, que faleceu, o professor Okano, o professor Ishii começou a puxar por mim, o professor Nodeira, e Shigeta Yamazaki, que eu trabalhei com o professor Shigeta Yamazaki, essas pessoas só tenho a agradecer essas pessoas. E aí, eu fui me aperfeiçoando. Fui ao segundo Mundial em 75, disputei bronze de novo, voltei quinto lugar do mundo de novo. Eu bati na trave 2 vezes, 73 e 75. Aí, depois que me formei, fui campeão brasileiro a segunda vez no Paraná, o professor Pedro me deu o cartão dele, Pedro Gama Filho, que era uma universidade, que, aliás, o esporte universitário, eu estava conversando isso com o amigo Ney Beck, que está na live, precisa ser resgatado no Brasil, porque começou a dar melhores resultados em 68, com o professor Suzuki e Matheus Sukizaki, antes do esporte olímpico. A primeira medalha olímpica veio em Munique com o professor Ishii, mas o esporte, o judô universitário, já deu campeão mundial em 68. E foi dando vários campeões mundiais ao longo do tempo. Depois é que veio o judô olímpico. Então essa história precisa ser contada. A Universidade de Gama Filho tinha uma equipe de judô de ponta. Então, quando eu recebi o cartão do professor Pedro Gama Filho, me formei em São Paulo, vim embora para o Rio em 76. Aí passei a receber na Universidade de Gama Filho uma estrutura de um preparador físico, tinha uma sala de musculação, tinha orientação para fazer um teste de esforço, orientação para você... Eu conversava com os professores, o professor Tubino, que era o meu vice-reitor, que era doutor em treinamento esportivo, me orientava para o treinamento. Então eu fui buscando, porque não tinha quem investisse em mim. E o professor Pedro chegou em 78, na época do campeonato mundial, universitário. Em setembro eu fui para a Argentina e fui campeão pan-americano lá na Argentina. Aí ele disse, bom, se você foi campeão pan-americano, eu quero você de setembro até novembro só treinando para ganhar esse mundial universitário. Bom, aí eu só treinava. Mas fui uma semana antes assistir a seleção japonesa, treinar e vi que a pessoa que eu ia lutar não estava preparada fisicamente para suportar 44 graus de temperatura. Lá no Japão estava 5 graus. Então eu tive que lançar mão de uma dessas competências aqui que vocês fizeram, estratégia. Eu falei, eu vou ter que fazer ele andar e caminhar durante 7 minutos, ele vai cansar e aí eu tenho chance de vencê-lo. E foi assim que eu venci. Então, a gente tem que ter a atitude de buscar, através do suor cotidiano, de você acreditar no seu sonho, uma visão, um sonho para ver onde vai chegar, a estratégia para fazer como você vai chegar lá, executar isso da melhor maneira que você puder e buscar auxílio para você chegar num trabalho de equipe, né? Se você não tem apoio, você tem que construir esse apoio. Não, e na época, fantástico esse exemplo. O senhor está colocando as 5 competências num caso de sucesso que foi a sua conquista. Fantástico esse depoimento. E o judô na época não dava apoio, né? Era esporte amador. Então ganhar dinheiro não era considerado. Você não podia ganhar dinheiro para competir, né? Então você tinha que dar aula, treinar, se preparar para competir. Hoje em dia está bem diferente. Hoje em dia tem prêmio em dinheiro nos grandes slams, etc. Então a coisa mudou totalmente. Mas naquela época nós tínhamos que competir por amar o esporte e querer chegar lá. Então a gente tinha que construir essas competências. A gente tinha que trabalhar em cima desses hemisférios cerebral aí que eu falei,
E Platão já falava há 2000 anos que nós temos dois cérebros, dois hemisférios cerebrais. Um responsável por razão e outro por emoção. Ele chamou isso de metade do cérebro esquerdo de logístico e outra metade de nous, de intuição, a parte intuitiva das pessoas. E aí você tem o corpo caloso, que é uma estrutura no centro do cérebro, que intermedia, né, a parte dos neurônios. Então nós temos que trabalhar a parte racional e a parte emocional, as duas coisas. E aí o que você produz num hemisfério e produz no outro, te dá a força da tua mente. Então, Sim. nossa mente é resultado dos dois hemisférios cerebrais. Queria até fazer uma colocação. Ó, entrou mais um atleta de altíssimo nível, mandando um abraço para o senhor, o Douglas. Outro, é o Gil, o Douglas Gil. Né? Aí está um grande advogado e aluno meu, faixa marrom. É um advogado, tem escritórios no Rio, São Paulo, em Porto Alegre, em Paraná, chama Dr. Ximenes. Dr. Ximenes é meu amigo e é faixa marrom lá na academia, agora, né? Porque o CC Medi faleceu, ele era atleta do CC Medi, agora me deu o prazer de ir lá para a minha academia, além de outros amigos que eu estou vendo entrar aqui, e é um prazer estar com esses amigos todos. Fantástico, Sensei, mas eu até queria fazer uma parte, o senhor falou do esporte universitário. Em alguns países, o esporte está muito presente, está muito associado à educação. O melhor exemplo é os Estados Unidos, onde você segue uma trajetória do esporte escolar, o esporte universitário, você faz isso junto, né, com os seus estudos, e a gente tem uma presença muito grande, né, de diretores, gerentes que tiveram uma formação acadêmica, que tiveram uma formação esportiva que contribuiu. Aí, deixa eu só fazer uma colocaçãozinha em cima disso, você está falando que está perfeito, lógico, inclusive o país que você falou. O ministro Gama Filho, dono da Universidade Gama Filho, ele queria, junto com Pedro Gama Filho, fazer a Universidade Gama Filho crescer. Eles foram aos Estados Unidos, pesquisaram e andaram por todas as universidades dos Estados Unidos para ver o modelo americano e chegar no Brasil e colocar. Chegou no Brasil, eles fizeram a piscina olímpica, chamaram Maria Lenk para a inauguração, e a Gama Filho chegou a ter 27 esportes olímpicos. Então, a quantidade de pessoas que se tornou um cidadão melhor, um ser humano melhor, porque aqueles que tinham habilidades para competir, para nadar, lutar, jogar basquete, jogar vôlei, atletismo, eles eram abraçados pela Universidade de Gama Filho, tinham bolsas, e essas pessoas se formaram com bolsa através das suas habilidades. Então, o modelo de crescimento da universidade, foi a maior universidade da América Latina, a Universidade de Gama Filho, foi toda baseada no modelo americano. E os banheiros do parque esportivo eram os maiores banheiros, até maior do que o Maracanã, porque o ministro queria que todos tomassem banho ao mesmo tempo e todos estivessem 15 minutos depois dentro de sala de aula. Então, essa foi a exigência do ministro Gama Filho para fazer a universidade crescer através do esporte. E é lamentável que a universidade tenha chegado onde chegou por, sei lá, falta de gestão educacional, né, e enxergar a importância de uma universidade desse tamanho, né? Olha, Sensei, é verdade. Teve uma história maravilhosa, né? Mas eu só queria pegar um gancho para te contar, porque eu conhecia, assim, eu já conhecia o Dr. Castropil, porque ele ia treinar com o Sensei Shi na academia para se preparar para o Mundial, para se preparar para os Jogos Olímpicos, né? Mas nós nos aproximamos no esporte universitário, porque na época eu estudava administração na GV, ele fazia medicina na Pinheiros, e a GV era a primeira do ranking da cidade de São Paulo. E tinha o JUPES, que era organizado pela FUP, Federação Universitária Paulista de Esportes, né? E sim. Eu competi pela FUP e pela Federação Paulista, então, as duas coisas. O senhor tá familiarizado. E treinei com o Castropil também, entendeu? Então, tá tudo em casa, né? Mas assim, a gente tinha, como a gente ia representar São Paulo, o JUPES era cidade contra cidade, a GV ia representar São Paulo. Só que a gente tinha direito de convidar um atleta de outra faculdade para competir junto conosco. E aí eu convidei o Castropil, que já era um grande atleta, para vir. E aí começa a entrar um pouco do trabalho em equipe, né? A gente tinha uma equipe da GV, mas assim, a gente agregou uma outra pessoa de outra equipe, que foi o caso do Dr. Castropil, treinamos, nos preparamos, chegamos para a competição que foi São Carlos, só que assim, aí a gente falou para o Castropil, você pode lutar no peso pesado, porque ele era médio, né, competia, mas a gente precisa de um peso pesado, ele se dispôs, então a gente assim,
teve uma flexibilidade no trabalho em equipe também para organizar Jogou a ele equipe. pro sacrifício, né? Jogou ele pro sacrifício, né? Vai lá pegar os pesados. Não sei se foi dele ou foi dos outros pesados, né? Mas ele topou e acabou que a gente, assim, conseguiu ser campeão do Jupes em geral, né? Então, assim, né, é um pouco, né, assim, esse livro teve a gênese dele no esporte universitário também. E os autores, né, os coautores se aproximaram originalmente através do esporte universitário. Eu fico muito feliz em estar conversando com uma pessoa que se formou, que teve uma contribuição no esporte universitário, ver outras pessoas aqui, como o próprio Sensei Nemec, que hoje é dirigente do esporte universitário, né? Isso é muito legal mesmo. Eu acredito, Sensei, que a teoria do esportismo, ela tem uma contribuição educacional. E quanto mais próximo a gente puder estar e agregar ao esporte universitário, a gente vai estar contribuindo para formar cidadãos melhores. O que o senhor acha disso? Eu acho o seguinte, Rodrigo, o judô é um esporte intrinsecamente educacional. Entrou na live aí o Chuna Mesquita, o Farol, Eduardo Freire de Piracicaba, só tem gente boa. Então a gente tem que falar certo aqui, viu? Vamos falar o que a gente está conversando aqui, mas eu quero dizer o seguinte, o que é que nos faz crescer? O lado educacional. Como é que a gente se torna um ser humano melhor? Quando nós temos companheiros numa coisa chamada sala de aula. A cadeira de estudante faz com que eu cresça, com que eu tenha colegas que acreditem nos mesmos sonhos que eu. O dojo faz a mesma coisa, os meus companheiros de treinamento vão me ajudando a crescer. Então, simbolicamente, a gente cresce quando a gente começa a entender o outro. E a gente entende o outro na fase de aprendizado, porque os pensamentos são comuns, as buscas são comuns, as vontades de crescer, a colaboração, a fraternidade, a solidariedade, tudo isso é estimulado dentro da sala de aula e dentro do dojo. Então, amigo, se nós vamos buscando nos aperfeiçoar dentro da escola e dentro do dojo, a gente só tem um caminho, crescer. Olha vocês, vamos analisar vocês. Vamos analisar quem é Rodrigo Mota, vamos analisar quem é Wagner Costopil. Duas pessoas, dois profissionais de sucesso que poderiam ficar tranquilamente nos seus cantos porque já são bem-sucedidos na vida. Entretanto, algo empurra vocês para buscar mais conhecimento e não só buscar conhecimento, como dividir com o outro. Então a gente cresce quando a gente divide com o outro que a gente sabe. A partir deste momento, a gente está tendo uma atitude educacional. Porque educação é dividir conhecimento. Basicamente é isso. É quando você pega o que você sabe e expõe para que o outro pense, reflita, e critique, elogie, discorde. Daí vai crescendo a educação. Então a educação cresce desta forma, com interação, com todos interagindo. Então vocês estão produzindo novos conhecimentos. Vocês produziram um livro, estão produzindo outro. Agora eu estou sugerindo que vocês busquem o esportivo emocional, esportício, né? Porque você está escrevendo um livro sobre esporte. Então, esportivo e emocional. A emoção, tudo a ver com o esporte, amigo. O que que faz naquela hora que você não tem mais força e você está num gol de score e busca uma vitória? A emoção, eu quero, eu vou, eu consigo. O que que faz o Bernard buscar um saque jornada nas estrelas? É inovar para jogar essa bola lá em cima, voltar com a potência enorme e eu conseguir desequilibrar o time adversário. É emoção, amigo. É emoção. É buscar uma nova forma de você se superar para a vitória. E aí você cria. O que faz você ir para frente na vida não são as facilidades, são as dificuldades. Quanto mais dificuldade você enfrenta, quanto mais difícil é o seu treinamento, mais o seu companheiro vai exigir de você, mais você cresce psicofisiologicamente. Então, você diz... Esse é um exemplo do próprio trabalho em equipe. O senhor viu o conceito, está dando seu depoimento para contribuir com o conceito da competência que compõe a teoria do esportismo e já está desafiando para uma nova pesquisa, né? Eu acho isso fantástico. Nós estamos aqui interagindo. Estou sugerindo. Não, eu acho fantástico, né? Me motivei bastante. Eu só posso sugerir para pessoas que tenham capacidade de entender o que a gente está propondo e
produzir um novo instrumento, que é o esportismo emocional. Ou seja, vocês vão falar de tudo, da importância da emoção para se chegar à vitória no esporte e fora do esporte. Aí vocês vão fazer um link com essas pessoas que foram grandes esportistas, como o Bernard, como, por exemplo, o João Carlos de Oliveira, que também foi político, o Bernardinho, que se tornou um técnico maravilhoso, hoje em dia dá palestras motivacionais. Veja só, os dois hemisférios cerebral, razão e emoção. O da emoção desperta a parte motivacional. O que é que faz você crescer? A motivação para você enfrentar todos os dias a superação no seu rito de acordar, de crer na vida, de superar o momento difícil de uma pandemia, de isolamento social e acreditar que vamos vencer. É o esporte que lhe dá essa resistência. É o esporte que lhe dá essa capacidade de resiliência, saber resolver os problemas. Você está se autodesafiando todas as vezes que você busca uma competição, quer seja amistosa ou de alto rendimento. Porque, na verdade, você está enfrentando o desafio. Você não está batendo e voltando, você não está tendo medo da vida. Você está aberto para a vida. E quando você está aberto para a vida e você vai para o trabalho gostando do seu trabalho, você vai para o seu treino gostando do seu treino, você vai primeiro amando a você e seus ideais, seus objetivos, certamente você vai chegar num sucesso. Porque você está se superando no cotidiano. Olha o que vocês estão fazendo. Né? Você já escreveu 3 livros e agora, muito gentilmente, como um gentleman, me mandou aqui o 3º livro. Que eu só tenho a lhe agradecer. O que é isso aqui? Isso é produção de conhecimento. Isso é vontade de crescer e fazer os outros crescerem. Então é por isso que eu estou sugerindo mais uma vertente, que é ir para o lado emocional. Vocês já foram no lado racional. Já organizaram 5 competências. Atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Agora vamos chegar do outro lado. Vamos explorar... No outro hemisfério. No outro hemisfério, isso. Sensei, não, fantástico, assim, com a sua permissão, eu vou encerrar um pouco antes, porque eu sou analógico demais, então eu não quero correr o risco de não ter esse material riquíssimo, essa trajetória maravilhosa que o senhor acabou de relatar, não só esportiva, como também acadêmica, perdida. Então eu quero salvar para depois colocar no canal, para isso ampliar o impacto para muitas outras pessoas. Ó, minha esposa que assistiu está aqui parabenizando o senhor, mandando a saudação dela, a Cíntia. Obrigado, né? Muito obrigado. Mas, Sensei, como eu, assim, para aqueles que entraram depois e para quem assistir, a ideia até o final do ano, então, é lançar o livro Jornadas Heróicas. A gente vai falar sobre as 5 competências que você pode aprender no esporte e pode aplicar na vida profissional: atitude, visão, estratégia, execução e trabalho em equipe. Para contribuir, para enriquecer este livro, qual que foi a ideia que a Patrícia, essa estrategista assim, que está me contribuindo, né, nesse trabalho, me sugeriu? Ela me foi apresentada pela minha esposa, a Cíntia, foi organizar conversas com ícones do esporte, alternado com ícones da gestão, cada vez sobre uma competência. Hoje, nós tivemos a honra absurda de ter Sensei Oswaldo Simões, um mestre. Quem assistiu viu o grau de conhecimento. Até um parênteses, Sensei, se o senhor puder, por e-mail ou fisicamente, eu, como fiz 23 anos de análise, adorei conhecer mais a sua tese, conhecer um pouco mais sobre esse mito do esporte. Gostei, me interessa demais o tema. De certa forma, Jornadas Heróicas... se chama O Mito do Campeão. Então, eu vou mandar para você. Porque, infelizmente, a universidade fechou, estava lá na biblioteca da universidade. Mas eu tenho ela salva, eu vou mandar para você, para que você dê uma lida no trabalho que eu estudei durante uns 4, 5 anos aí, para poder me formar no mestrado. E as pesquisas que eu procurei fazer, essa minha parte de gestão na universidade, que eu administrava quase 3 mil pessoas, eu tive que aprender a trabalhar em equipe. E lá eu produzia alguns eventos junto com os alunos. Alguns diretores não entendiam, mas eu tinha a porta aberta e os diretores do diretório acadêmico entravam na minha sala, nós sentávamos e trabalhávamos juntos. Então eu procurei fazer um gama físico acadêmico, onde os alunos traçavam seus objetivos e eles mesmos iam buscar
os profissionais que eles queriam ouvir. Porque eu não acreditava mais em quadro negro, professor, sala de aula. Quer dizer, o saber, depois da mídia, saiu de sala de aula, né? Cresceu. Então a gente tem que buscar pessoas que possam contribuir para nós. Mais um exemplo de trabalho em equipe na academia, né? Na parte da formação integral do indivíduo. Sensei, a nossa conversa vai ficar salva no canal do YouTube. Depois eu mando para o senhor também compartilhar com seus alunos, com seus camaradas. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra para o senhor para fazer o encerramento, deixar um recado sobre as competências, sobre o trabalho em equipe e sobre a formação de uma forma mais ampla, até se o senhor quiser. Depois que o senhor fizer o recado, eu encerro também para ter tempo de salvar, tá bom? Tá bom. Eu quero dar um recado para todos. O recado é o seguinte, primeiro você se ame, busque os seus sonhos e aquilo que lhe faz feliz. E depois você descubra a felicidade que é saber valorizar o outro. A gente tem que aprender a valorizar isso desde a infância. E o judô nos ensina, porque a gente cumprimenta aquele que treinou com a gente e a gente vai respeitando as pessoas. Então o respeito é a base de tudo. Na medida em que você dá valor à pessoa que limpa o solo, olha que nós estamos precisando de higiene agora na pandemia, né? Veja só, precisamos de uma pandemia para poder valorizar a parte de higiene. Então, veja só, dentro de um hospital, o médico, para fazer uma boa cirurgia, ele precisa de asepsia dos seus instrumentos, ele vai precisar de uma equipe multi e interdisciplinar. Então, a equipe não tem que ser só multidisciplinar, né? A equipe tem que ser inter, tem que haver diálogo entre as pessoas em benefício do paciente dentro do hospital, que é o nosso resultado. Para eu ter um bom resultado empresarial numa loja, o meu consumidor, eu preciso dialogar com o meu gerente, eu preciso dialogar com o vendedor, precisa ter diálogo, precisa ter bate-papo, conversa. A gente tem que se desvestir da importância e dar importância ao outro. Quando a gente ouve o outro, né, vamos ver do ponto de vista mítico, né, a gente não tem que estar na frente das pessoas e nem atrás, a gente tem que estar ao lado. E simbolicamente, todas as grandes cerimônias, casamento, a gente tem que estar um do lado do outro e fazer votos de fidelidade um ao outro. Então a gente tem que estar do lado das pessoas para nós aprendermos a crescer junto. E aí, nesta dimensão, a gente aprende a ser solidário, fraterno, produtivo, progressista, etc. Muito obrigado. Sensei, então, fantástico isso, fantástico. O meu muito obrigado a todos que participaram. Teve ícones do esporte, Sensei Shuno dando os parabéns, né? Foram muitos parabéns de pessoas altamente qualificadas. Eu agradeço a minha esposa que me apresentou a Patrícia que organizou essa série de Jornadas Heróicas. Agradeço o meu coautor, Dr. Wagner Castropil, e no dia de hoje eu agradeço principalmente... Um abraço para vocês todos e para o Castropil também, que é nosso companheiro judó. Gosto muito e respeito muito ele. E principalmente para Sensei Oswaldo Simões, uma pessoa sábia, uma pessoa muito generosa e que teve essa contribuição maravilhosa no dia de hoje, falando sobre a quinta competência que compõe a teoria do esportismo, o trabalho em equipe. Falou trabalho em equipe no judô, falou trabalho em equipe na academia e falou sobre o trabalho em equipe na vida, ampliando em muito o debate. Muito obrigado, Sensei, uma boa noite a todos, especialmente ao senhor. Muito obrigado, Rodrigo. Continue esse trabalho maravilhoso. Parabéns a todos. Obrigado aos amigos que estão na live. Todos eles.